Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Mente, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta terça-feira à noitinha, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, João Diniz, estou bem, não, estou bem na medida do possível do que é não falar contigo há mais de uma semana, não é? Deixei-te a fazer podcast sozinho e tudo. Aí, pois foi. Tu viste o Não estou. cenário paradisíaco no qual eu estava a gravar, não viste? Não Tens de vi, não ver, vi nada, não vi tens de ver, nada. tens de ver, tens de ver. Ahm, e Mas faço, e, faço, e faço aqui uma visitinha e estarei de férias nas próximas 2 semanas, portanto vamos ter que nos orientar um sem o outro nos próximos é tempos. isso. Não sei como é que a minha vida vai sobreviver sem partilhar contigo o que é que andei a comer, Pois, mas já falei disso no episódio passado, não me quero estar pois, não me quero eu estar a como, repetir. eu como não estava contigo há uma semana, não te pergunto como é que tens estado, pergunto o que é que tens comido Pá, comi desde, muita coisa boa, felizmente. desde o último episódio, não tens novidades. Pá, não, desde o último que o Ricardo não tenho, porque agora estou em contenção de custos, puto. Estou a comer frango com arroz em casa, Pois é. porque foram dias muito difíceis, difíceis, quer dizer, foram dias bons, né? Ali no País Basco, San Sebastião é um bom sítio para comer, Bilbao É é um bom o é sítio o para é o é o comer. melhor. Há um argumento sólido para Há dizer que é o melhor, argumentos para dizer que é o não melhor, não não é exatamente. um bom sítio. Mas tenho aproveitado para estou em casa para ajeitar coisas em casa. Aliás, eu estou a gravar para quem está no YouTube. Estou finalmente a utilizar o escritório cá de casa. Para quem está no YouTube está a ver que tenho aqui livros Já atrás podes e já tudo. já podes fazer uma intervenção na SIC Notícias. Já posso fazer uma intervenção na SIC Notícias. Por acaso, nem um livro fixe. Não sei se podemos começar por aí, mas eu não sei se já ouviste falar de um livro chamado Gente Pouco Recomendável. Não. Não. Pá, é um livro de uma whistleblower do Facebook, Hum. a Sarah Wynne Williams. Acho que é assim. Qual é o título original? Sou capaz de isso agora Eu não me está acho a que o soar título estranho. original é em inglês, deixa lá ver se eu te consigo dizer. People's not Careless People. recommendable Careless People's not People. recomm achava que era People's not recommendables. Careless People, A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism. Pá, basicamente ela trabalhou na política externa, nas relações externas do Facebook Hum. durante 7 anos. Epá, e é muito elucidativo de várias coisas, né? Eu acho que até há várias coisas que se podem transpor para o basquete normalmente, que é nós muitas vezes olhamos para as pessoas que estão na ribalta, né? Ou para as pessoas que têm muito dinheiro, para as pessoas que têm poder e achamos que elas se movem por coisas às vezes que nós não conseguiríamos compreender, ou por coisas que são maiores do que nós, ou que são pessoas melhores do que nós. Epá, e são em algumas coisas, mas na maior parte dos casos não são, estás a ver? E o livro é muito sobre isso, é muito sobre, epá, aquelas pessoas todas que trabalhavam ali no Facebook e as pessoas que ficaram ricas muito cedo e o Zuckerberg e etc. E é sobre isso, pá, é sobre como essas pessoas se deixam um bocado corromper pelo poder. Uhum. Há um caso engraçado até cá em Portugal, não sei se te lembras do Zé Nalbava e não sei o quê, o Zé Nalbava era um dos grandes gestores portugueses, né, e às vezes nem é uma cena de dinheiro, tá, pá, que é o Uhum. poder tem mais encanto até que o dinheiro. E esta malta, pá, já não me lembrava, ela diz que o Mark Zuckerberg andava a planear candidatar-se a presidente dos Estados Unidos. Eu também percebo que é depois de seres rico e de teres tudo, o que é que o que é que te Sim, sim. o que é que te sobra? E então, yeah, o livro é porreiro e aconselho, é divertido de ler, tem muitas histórias rocambolescas, e por isso, pá, fica aqui a sugestão. Não Foi um está fica a historiador sugestão foi um cultural. foi um historiador qualquer britânico, achou que disse que absolute power corrupts absolutely, não é? Não Yeah, há muitas dúvidas em relação a isso. yeah. Vês o Bezos que produziu o documentário para a mulher do presidente dos Estados Unidos, de forma absurda, compra o Washington Post para ter, lápis azul na linha editorial naquilo que lhe apetece para pagar favores. Hoje sai uma notícia de Atenção, que ela diz no livro que o Zuckerberg pensou comprar o New York Times, ou seja, isto sim, são coisas que têm quase 10 anos já, ou seja, isto que aconteceu, ou seja, sim, isto estava in the making, não é? Isto que estamos a viver hoje já uhum. estava a acontecer há 10 anos, nós é que se calhar não estávamos tão
atentos ou não a, estávamos tão. a Organização do Mundial dos Estados Unidos, da FIFA, nas mais altas instâncias, alugou escritórios num edifício pertencente ao Trump, com desculpa que era tipo um headquarters para a Organização do Mundial e não sei o quê. Sabes que agora que esses apartamentos estiveram sempre vazios, portanto foi um favor, uma transferência de dinheiro direta para os Estados Unidos. Enfim. Sim. Nosso puto Trump, que ontem esteve presente no Madison Square Garden para o jogo 3 das finais da NBA, esteve presente, mas não a 100%, não é? Porque aparentemente fez ali um soninho. Já lá vamos. Por acaso a sugestão dos livros é bem jogada, porque estamos na Feira do Livro, vão à Feira do Livro. Já fui. Feira do Livro de Lisboa, atenção para quem é de Lisboa. Exatamente, peço desculpa pelo meu centralismo irremediável. E eu não fui por acaso, mas a Rita hoje deu lá um salto. Olha, estou aqui, queres alguma coisa? Não sei o quê. E eu leio muito menos do que devia. Havia um podcast que eu ouvia religiosamente, que sabes que é um stand-up comedian, que é o Anthony Jeselnik. Claro. Pronto. Boss, eu gosto muito. E o humor dele não é para toda a gente, porque são aquelas one-liners de humor negro, portanto, ou se gosta ou não se gosta, mas ele é uma pessoa extremamente culta e bem lida. Ele lê tipo 2 livros por semana, ele devora livros, é uma coisa absurda mesmo. E ele tirou o curso no Louisiana, na Faculdade de Tulane, e o colega de quarto dele é um gajo que se chama Greg Rosenthal, que não sei se sabes quem é, mas é um jornalista conhecido no mundo da NFL, bastante conhecido. Portanto, eles são 2 colegas de quarto que viraram figuras públicas. Então eu acho que já não fazem, porque aquilo deixou de me aparecer no feed, mas tinham um podcast que eram os dois colegas de quarto a falar. Basicamente, eles são melhores amigos. O Jeselnik é padrinho das miúdas dele e não sei o quê. Portanto, basicamente é um podcast de 1 hora sobre o que nós fazemos nestes primeiros 8, 10 minutos, estás a ver? Estão só a falar de tudo e de nada e do que for preciso. E o último segmento do podcast é sempre a Recommendation Station, em que recomendam o que quer que seja, um livro, uma série, um talk show. O Jeselnik é sempre livros. E eu, como não leio muita crítica literária, nem o que é que vou comprar e não sei o quê, vou sempre às recomendações dele, porque depois normalmente o Greg Rosenthal lê por cima e, portanto, quando os dois recomendam, eu ponho esse livro tipo na wishlist. Então hoje mandei vir 4. Depois eu digo o que é que achei. 4, mas da Feira do Livro ou da Feira do Livro? Da Feira do Livro. Fui ver a lista de recomendações deles, vi coisas que estavam traduzidas e que possivelmente estariam na Feira do Livro. Queres que eu tenha aqui um momento de Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, olha, vamos a isso. Temos, para quem está acompanhando no YouTube, tens de chegar ao telefone. Ok. Temos o Estilhaços, Bret Easton Ellis, Shards no original. Ok, um romance, não é? Romance, ficção. De Otessa Moshfegh. Não sei o que é isto. Eu nem sei o que é que são os livros. Eles os dois recomendam. Sim, este gajo não sei, também não sei. Nunca ouvi falar disso. Estou a adorar este nosso momento. Da Relógio d'Água. Sally Rooney. És um fã de Sally Rooney? Mundo Belo, onde estás? Não sei se vou ser fã, se não vou ser. Eu depois não leste o Normal People? Nunca li. Não li. Ok. É a autora do Normal People da série da HBO? É. Estás a ver as coisas que já me estás a ensinar. É isso mesmo. E isto tens mais um, não é? Isto é Asa ou Relógio d'Água. Isto também das edições Asa. Temos De Amanhã em Amanhã, da Gabrielle Zevin. Ok. São só romances, então? São só romances, aparentemente. São só romances. Sim, eu como tenho aquele podcast de livros com o meu amigo Francisco, às vezes tenho de desenjoar um bocado dos livros que estou a ler ali, porque às vezes estou a levar com grandes secadores. Aqui posso falar mais à vontade do que no outro, mas às vezes é bem duro algumas coisas. Mas está-se bem. Ler é fixe, ler é um hábito. Tenho que retomar. E eu não era um grande leitor, mas aprendi a gostar de algumas coisas e acho que um gajo deve tentar começar por ler coisas que gosta e que se interessa e depois logo pode ir a outros sítios. É um bocado como os filmes e as séries e os podcasts, é a mesma coisa. Um filho rebenta muito aquele tempo de mesa de cabeceira ou aquele fim de tarde, senão rebenta mesmo muito. E depois o meu tempo de comuta, como são tipo 20 minutos de porta a porta em que estou 10, 12 no metro, também vou ler 3 páginas. Eu vou de autocarro para o trabalho por causa disso, porque o autocarro são 20 minutos, mas pelo menos estou sempre sentado. Exato. Estou sempre no mesmo sítio, no metro é diferente, estás a andar. Então e a NBA, queres uma beca ou não? Não, tenho que dizer que este fim de semana estive a brincar aos ricos, estive a comer muito bem. Espera lá. Então conta-me. Estive a comportar-me.
Esta comporta a fazer o quê? A apanhar o sol possível e a comer bem. Comeste Muita aonde? Onde é que ostra, foste? muita ostra, muita bolha fina. Fui Foste aos para não a sei Fé, quá? fui. Claro. No feriado almocei lá, mas a maior recomendação vai para o Canalha da Comporta. Canalha da comporta. É dentro do Sublime. Sabes que já fui. Sabes que já Uhum. fui. Gostaste? E gostei, gostei. Pá, Comeste foi uma barbaridade. Foi uma barbaridade. Mas gostei. comeste em enguia fumada? Não, 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 não havia. Quando eu fui, não havia. Quando eu Ei! fui, não havia. Epá, Mas comi enguias no fim de semana, vais ficar contente por saber. Comi este enguias fim de no fim de semana? semana. No fim de semana que passou, yeah, eu fui a Viseu, o Foi. casamento do meu primo, e há um sítio em Cabanas de Viriata, já contei esta história, chamado Casa Piano, fazem guias fritas com um molho de vinagre e malagueta, pá, que é uma cena que eu acho que um gajo deve comer, deve comer antes de morrer, deve comer antes de morrer, e portanto, yeah, comi enguias. E também fui à Cavalariça ao Típico. Também está tudo certo. Cavalariça, yeah, também já fui há muito tempo. Na altura lembro-me de não ter ficado particularmente Uhum. impressionado, mas E se calhar já está muito foi. diferente, está mais para o cliente estrangeiro agora. Tentaram refinar-se um bocadinho, está menos tradicional e mais refinado. Yeah. Mas pronto, Mas, zona de bons arrozes, portanto, Mas no Canalha lembro-me de ter comido bem, no Canalha comi bem. muito Comia bem, muito lula, bem. comi ali um trio de camarões, que eles tinham 3 camarões diferentes, os gajos grelharam um para mim e Comia para a lula Elisa. comia Yeah. lula também, e depois é um restaurante que Eles aquilo tinham até aquela gambazinha cristal, sabes, aquela tinham. epá, eu Comi comi isso, parece gamba amendoins. gambazinha cristal, tipo uns ovos rotos, mas com a gamba cristal a fazer o crocante. Ai, ia puto, pois. Eram uns ovos estrelados com alguma coisa que eu não me lembro. Eu Não não era sei se a batata malta que frita. nos está a ouvir sabe o que é, mas aquilo é um camarão. Que aquilo é tipo, quando tu meio fritas, fica quase branco, e fica Uhum, branco amarelado, e é uhum. muito pequenino, é tipo, é do tamanho da cabeça de um dedo, é mesmo pequenino. Parece Sim, comida de peixe, não é comida de peixe ainda, isso há lá em parece mesmo. Santarém, essa comida de peixe, mas é um bocadinho acima, é um bocadinho acima. Em Santarém, no Balcão, No balcão que era um tens restaurante isso. tradicional e entretanto contrataram um chefe e ganharam estrela, dão-te a gamba cristal de couvert. É a Yeah, primeira coisa que te yeah, põe à frente. yeah. Pá, fizeste bem, boa bolha. Boa bolha, boa ostra, tratei-me, fui bem tratado. Pronto, o que é que o gajo quer mais? Eu não quero mais Olha, nada, está bem assim. queria que o Trump não metesse os pés no Madison Square Garden. Ei! Estragou um bocado. Achas que os adeptos dos Knicks, ficaram aborrecidos? Achas que o gajo é pé frio? Eh, Epá, e eu tenho ainda agora a conversa da tua Jéssica do Facebook, nós estamos tão condicionados a ler os cabeçalhos e a achar tão normal este ultracapitalismo e concentração de poder no top 0,01% que eu tenho gente na minha timeline, cidadãos comuns, estás a ver? Aquela malta que vai para a internet apanhar balas pelo Elon Musk se for preciso. Tenho gente a dizer-me: epá, se o Trump queria ir, o Trump vai, não há muito que pudessem fazer. Mas como assim não há muito que se pudesse fazer, meu? O franchise da NBA podia fazer aquilo que fez o resto do ano, que era zelar pelos seus adeptos e não bloquear 8 quarteirões dos Estados Unidos, deixar o pessoal 3 horas a entrar. Ouvi o Zé Clá hoje, ouvi toda a gente a dizer que o ambiente do MSG teve um ambiente estranho, que não, eu não sei. estavam à espera de um pavilhão com um ambiente A+++, e foi tipo um B+. Porque entre o Yeah, eu preço dos bilhetes e a hora que o jogo teve e aquilo que demorou depois o jogo em si, achou que o fator casa ia ser uma cena mais forte que acabou por não acontecer. pronto, para quem não está a par, o Trump foi ver o jogo de ontem. Quando eu acho que as pessoas dizem que não se sabem o que é que se podia fazer, é mais no sentido de aquilo que tu tens, has de ter uma hierarquia, né? Neste tipo de decisões. Epá, e se os serviços secretos americanos dizem que tens de bloquear não sei quantas ruas, tu deixas de. Ou seja, Não, isso não há nada a fazer. isso não há nada a fazer, estás a ver? O que há a fazer é o dono do clube não ser mais um bilionário a lamber o tomate ao Trump. Isso é o que há a fazer. Certo, 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 certo. Sim, mas pronto, tens razão, tens razão. Essa parte eu percebo. Olha, tu vires para ver os 40 Vai minutos ser um do jogo grande. e adormeceres no segundo challenge, para tu vires, aquilo que vai acontecer é bloqueares 8 quarteirões à volta do Se pavilhão és onde o um pessoal adepto verdadeiro dos Knicks, né? É isso, esse é que é o ponto. Se és o um adepto verdadeiro. o melhor para os Knicks, o clube do qual eu sou dono e pelo qual tu torces, era tu não vires hoje. Mas isto é a diferença entre Portugal e os Estados Unidos.
Eu no outro dia fui a um concerto no Coliseu e chego ao sítio onde me ia sentar e está uma pessoa lá sentada. Eu tenho um E eu assim, carinho especial por malta que não sabe ler bilhetes. e No eu assim: estádio, "Não, não, nos não, 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 aviões. espera puto, não, espera, não é por isso". É para vermos a diferença de Portugal e Estados Unidos, né. Então o gajo sentado no meu lugar e vem a pessoa que me foi levar ao lugar, por acaso era um bom lugar, estás a ver? A pessoa que me veio Uhum. a levar, olha diz assim: olha, até vou receber aqui um upgrade". Então o que é que acontece? Porque é que estava uma pessoa sentada no meu lugar? Porque era o segurança, e repara quando eu digo o segurança é um único segurança de António José Seguro, que ficou sentado ao meu lado, ou seja, basicamente, em vez de ficar atrás de António José Seguro, fiquei ao lado de António José Seguro. Não estava exatamente ao lado, ele estava tipo 3 lugares ao meu lado, estás a ver? Uhum. Mas é a diferença entre Portugal e Estados Unidos, que é o Presidente da República Portuguesa estava sentado a três lugares ao meu lado com um segurança, estás a ver? No Yeah. Coliseu dos Recreios. O Trump teve de bloquear, pá, yeah, são outras paradas, como diria O Tiago que é que Grilo. o que é que o Prezi e o João foram ouvir esse dia? Pá, vais ficar surpreendido, mas eu vou fazer este Eu contexto porque acho que é importante. A minha namorada Podes não querer não dizer, não é? gosta muito de ir a concertos Uhum. e eu, por causa disso, não vou a muitos concertos. E eu até curto de algumas coisas. E houve um concerto que ela disse: eu gostava de ir a isto. Claro que depois eu acho que ela depois gostou e etc, mas depois é aquelas repentes que lhe dá. Gostava de ir a isto, e eu tipo: "Ok, bora, vamos", não sei o quê. Então o que era? Era Agir e Paulo de Carvalho. Olha. Agir e Paulo de Carvalho. E fui ver Agir e Paulo de Carvalho, nunca tinha visto nenhum dos 2 ao vivo, na verdade. Uhum. E curti, pá, eu tenho grande respeito por Paulo de Carvalho, acho que Paulo de Carvalho é provavelmente a melhor voz masculina portuguesa do século XX, tipo facilmente, tipo, e é uma cena impressionante, o gajo a cantar com A sério? 80 anos. Mano, uma cena que ele não faz sentido, puto, não é? Não, É que tipo, não. é o Emmy da voz, estás a ver? Não faz sentido, Ai, não é não nada. faz Calma sentido, lá. não faz. Calma, calma. Puto, estou a falar a sério, em Portugal não tens muitos homens que cantem como o Paulo de Carvalho. Não, a Uhum. sério. Eu tinha que pensar nisso e provavelmente pode ser um episódio de verão, mas fazemos um power ranking de vozes Deixa masculinas do ser século XX. cantores portugueses do século XX, Mas, sim. mas assim à cabeça não diria que por aí ao Paulo de Carvalho tão acima. Não, não, O não, é. meu puto está a giro, conheço desde os tempos do Ela. O O Ela, Ela, sim, o clássico, grande não Ela. cantou, por acaso não cantou o Ela, Foi não pena. cantou o Ela, surpreendente. Mas ouvi o Ela quando fui de Erasmus para a Suécia. Vão, malta mais nova, googlem a música, porque é uma música muito interessante e com uma letra inspiradora. Ah, bom, NBA, uma beca. Putz, estou imparável, meu, estou a ver. Vimos o jogo ontem os dois em direto, É cada um nas verdade. nossas casas, mas vimos os dois o jogo ontem em direto. Pá, e tem sido, mesmo os momentos que não são muito Um, bem jogados, um parênteses sobre o jogo em direto. Nós tínhamos marcado este podcast para as 7h30 da manhã a yeah. seguir ao jogo. E depois o Lucas Epá, prudentemente, tipo, epá, cancelou, mas João, eu, não- cancelou eu, essa marcação. eu não estou de férias, isto já começou mais tarde do habitual por causa do Trump. Estes challenges nunca mais acabam, isto só vai dar Yeah, cama para aí às 5h30, não vai dar para gravar às 7h30. Por yeah, isso estamos aqui, yeah. E continua. fizemos bem, fizemos bem. Mas os jogos, à falta de melhor, às vezes não estão a ser muito bem jogados. Há ali momentos trapalhões, né? Mas têm sido bastante emocionantes, Uhum. no sentido em que são bem disputados ou são renhidos, vá, até ao Uhum. fim. E ontem, epá, confesso que não, não posso dizer que tenha ficado super surpreendido com o que aconteceu. O que aconteceu com o resultado final, depois com o que aconteceu durante o jogo, claro que há surpresas que aparecem, mas com o facto dos Spurs irem ganhar, porque acho que os Spurs, mal ou bem, Foi um jogo muito parecido ao jogo 2, muito Spurs na parecido aos frente. outros, yeah, mal ou bem habituaram-nos a isso. E acho que os Knicks entraram para este jogo, e a seguir passo a palavra, se calhar da mesma forma que os Spurs entraram para, para o primeiro jogo, ou seja, havia ali algum nervosismo, havia ali alguma exigência maior, né? Que de repente ganhas os jogos fora e tipo, pá, fogo, isto pode ficar fechado esta semana, tipo, será que se nós ganharmos isto fazemos 3-0? E essa pressão, eu acho que mexeu ali um bocado com eles. Acho que eles voltaram àquilo que o Cat disse de, pá, se o ataque não estiver a dar, não se preocupem, se a defesa está a dar, nós depois vamos lá buscar o jogo.
e conseguiram efetivamente ir buscar o jogo na Na vantagem, primeira mas os parte. Spurs na segunda parte foram aquilo que não foram nos outros jogos, que foi encaixaram a morraça, né? Foram Rocky Balboa, né? Encaixa a morraça nos queixos, mas a seguir vai atrás outra vez. Pá, e eu acho que a vitória é muito justa, é mesmo muito justa. Acho que os Spurs tiveram sempre, tirando o segundo período, sempre por cima do jogo. O segundo período foi um cabaz dos Knicks, né? 42 pontos no segundo período. Mas tirando isso, tiveram sempre por cima, senti-os sempre mais confortáveis no jogo. Não sei se concordas comigo. Sim, no global, sim. Acho que no global dos 3 jogos, acho que o resultado da série está justo. Podia estar 2-1 para qualquer um dos lados. Acho que o jogo 1 é um caso à parte, porque o próprio Embiid disse que houve aquela moca, aquele êxtase de ter passado ao OKC. Ele próprio disse que podia ter gerido melhor as emoções do pós-jogo, e os Knicks estavam completamente preparados para o jogo 1 e acho que venceram um jogo equilibrado, mas sem grande contestação. E os 2 últimos é um para cada lado. Acho que assenta bem à série. No entanto, parece-me sempre que há mais períodos em que os Spurs estão a jogar melhor, mas não São interessa melhores. se ganham, são 11, 12, 13, 14 pontos de vantagem, os Knicks parece que não estão a jogar nada e de repente arranjam ali 3 ou 4 minutos em que de repente, pá, ontem chegarem a ganhar por 7 ao intervalo foi completamente surreal para mim, porque estávamos a ver o jogo e os Spurs foram melhores durante bastante mais tempo e depois acontece aquele segundo período do nada. E entre o jogo 2 e o jogo 3 também me parece que começa a acontecer uma coisa que aconteceu na série dos Spurs com o Standard, que foi a equipa dos Knicks, assim como a equipa do Standard, parece estar melhor sem a sua base estrela em campo. Eles estão com plus minus negativo os dois na série e os Knicks começam mal e recuperam quando tem o Karl Anthony Towns com atiradoras e malta que corta à volta e foge um bocadinho do isoball do Brunson. Eles têm jogado assim. A série dos Knicks é bizarra. Tu sabes quantos pontos tem o Karl Anthony Towns nos 3 quartos períodos? Eu acho que tem zero, não é? Zero ou Tem dois. zero. Zero. Yeah, Zero. eu tinha essa stat do Brunson para trazer, por acaso, porque Este é do Jalen Towns. Brunson fora, os Knicks estão a ganhar por 24 nestes 3 Uhum. jogos, com o Brunson fora. E, E com o Cat fora, estão a perder por 24. sim, e é uma série muito equilibrada em que ninguém consegue ganhar grandes vantagens, ou quando uma ganha uma boa vantagem, a outra rapidamente recupera e começam a identificar os botões por onde puxar. Portanto, os Knicks perceberam que é tirar o Embiid lá de dentro quando está a defender, com o Cat no perímetro, quando estão a atacar, quando os Spurs estão a atacar e o Embiid sai do bloqueio direto, vir rapidamente uma ajuda, meter-se no caminho do Embiid, fazer o chamado tag à saída do bloqueio direto para ele não conseguir afundar e ele receber a bola o mais longe possível do cesto. E do lado dos Spurs é meter o Brunson a trabalhar na defesa, que fizeram ontem isso, envolveram-no em 25 bloqueios diretos, penso eu, quando nos primeiros 2 jogos juntos tinham envolvido em 21, portanto Yeah. Eu e o Ricardo fizeram. falámos disso no episódio passado, que é tipo, porque foi uma das coisas que eu falei no episódio que estava sozinho, que era, não compreendia, naquele caso que falei até foi porque como ele estava meio aleijado, não compreendia como é que não o atacavam mais, mas independentemente de ele estar aleijado ou não, como é que ele não é super envolvido sempre nos ataques, e cada vez que eles fizeram isso, tinham bons lançamentos, tinham o melhor shot making. Yeah. E cada vez que o Brunson tem saído, eles têm feito algumas recuperações e depois no quarto período eles jogam, há quase duas caras com os Knicks, a equipa com um ótimo ball movement em que toda a gente está a cortar, a lançar bem, o Josh Hart está agente do caos a mandar ressaltos ofensivos, o Anunoby a fazer uma série descomunal, o Michael Bridges em jogo, quando coisa que ontem não teve, e depois aos Knicks do quarto período, que é que o jogo está equilibrado, precisamos chamar aqui o nosso Captain Clutch para fechar jogos, e fechou no jogo 1 e 2, mas ontem isso não aconteceu. Ontem houve outros Captain Clutch do outro lado. Pá, uma cena interessante foi que nos 3 jogos quem ganhou a batalha dos turnovers ganhou o jogo até agora, mas ontem os Spurs eram uma completa abada, porque o rácio assistências turnovers dos Spurs foi 28-8, 28 assistências para 8 turnovers, e os Knicks foi 18 assistências para 13 turnovers. Que é até um bocado estranho, porque nós vimos nas outras séries e nesta também o Castle, o Dylan Harper, o Wembanyama fazer muitos turnovers, e ontem 8 turnovers, pá, são muito poucos turnovers, e até te vou dizer mais, porque são 8 e entre Castle, Fox e Harper, os três,
são 4 entre os Uhum. 3 durante o jogo inteiro. O Harper ontem faz 0 turnovers, apesar de ter estado, vou chamar desastrado no, no lançamento exterior, não lhe correu muito bem. Pá, mas volta outra vez. O gajo faz 1 em 8, o gajo lança, como é que é? Ele lança 5 5 em em 18. 18, mas não parece isso, estás a ver? Quando estás a ver o jogo, não parece isso. Parece que Toda a ele gente, está a meter. toda a gente está apaixonada pelo Harper, porque quando ele entra lá para dentro e mete os 2 pontos, os pontos são muito altos e parece que são muito precisos naquela altura. Yeah, yeah. Enfim, o Vassell está a ser muito melhor que ele, o Kessel está a ser muito melhor que ele, o próprio Fox é importante na distribuição de jogo, apesar de para o que recebe tem que fazer mais, E no mas clutch ontem o Fox até marcou o sexto que acabou com o jogo a 13 segundos do fim, não é? puto, o Dylan Harper está no seu papel Ginóbili. O Ginóbili também acabava o jogo 7 em 20, se fosse preciso. Só que os 7 cestos do Ginóbili faziam levantar o pavilhão inteiro Yeah, e, mudavam, yeah, e yeah, mudavam a cara do jogo, se fosse yeah. preciso. Bora só falar uma beca do Castle, porque o Castle ontem Sim, faz se calhar dizer-te só que nessa questão dos turnovers, viste bem, porque os Knicks fizeram 18 assistências, 14 turnovers, não foi? 18-13. 18, 13. A última vez que eles não chegaram às 20 assistências e fizeram pelo menos 12 turnovers, portanto, menos de 20 assistências e mais de 12 turnovers, tinha sido a última derrota com os Atlanta Hawks. Yeah. E isso diz muito. E 18 assistências no jogo da NBA, para quem não tem noção, é muito pouco. A média anda nas 25, 26. Uma ótima equipa faz 30 na fase regular. E foi um bocado o que vimos. Se não fosse o shot-making do Anunoby e do Josh Hart, ontem não houve jogo coletivo dos Knicks de maneira nenhuma. Yeah. Muito por causa do que vais dizer a seguir. Sim, o Castle foi um monstro, um monstro a defender e na primeira parte um monstro a atacar e na segunda parte, apesar de não ter marcado tantos pontos, porque ele acaba, se não me engano, ele acaba a primeira parte, estou aqui a ver, ele acaba a primeira parte com 18 pontos e acaba o jogo com 23, portanto ele marca só 5 pontos, só que 3 desses, só que 5, esses 5 pontos são os 5 no último período. 3 deles é um triplo, pá, que a mim deu-me vibes de Kyrie Irving naquelas finais contra os Warriors, porque é um triplo ali a 1 minuto e tal do fim, no caso dele já estava para aí 1 minuto e 50, o Kyrie foi para aí 1 minuto e meio, mas é um Sim, mas triplo, jogo empatado, uma posse de bola morta pá, e a granada chega-lhe às mãos com 2 segundos no relógio. é um triplo que eu não, pá, eu acho que não dá para defender, estás a ver aquele triplo, porque tu não acharias que ele marcava aquilo sequer, mas ele marcou e depois faz dois lances livres no fim, super importantes, epá, com os tubers de leão, mesmo, com o mesmo gorilão da bola azul. E depois na defesa, pá, há uma jogada no fim que é impressionante, que eu acho que é uma jogada que tem de ser passada a todas as equipas, de todos os escalões de formação de todas as equipas de basquetebol do mundo, que são os Spurs a defender e a fazer ajustamentos As rotações. até as rotações defensivas até acabar com um abafo do Embi ao Landry Olha, Shamet, epá, que é impressionante e tu não consegues, ou seja, mesmo quando os Knicks estavam a procurar a melhor solução o la se tiver a o oportunidade, o procurem essa lançamento jogada. e procurem a do jogo 2, porque o lançamento mais importante do jogo 2 é uma jogada igual dos Knicks, em que eles rodam a bola, os Spurs estão a rodar, até que conseguem encontrar o Mikal Bridges aberto no canto direito e a bola entra. São 2 jogadas Yeah. muito iguais, em que no 2 entrou para os Knicks com o lançamento aberto e aqui acabou Não no ar entrou. e o Embiid resolveu. E o Castle foi monstruoso a defender o Brunson. E é uma grande, eu acho que é mesmo uma grande exibição dele É especificamente. é uma É é uma uma afirmação total, tipo, yeah, I'm him, né? Como dizem os o americanos. As vibes que o Castle dá às pessoas são as exatamente inversas às que o Dylan Harper dá às pessoas. O Dylan Harper não faz quase nada o jogo inteiro e o que faz deixa as pessoas com o queixo no chão. O Castle faz muita coisa ao jogo inteiro que quase ninguém fala nisso e depois aquele cromossoma Westbrookiano que ele ainda tem, e eu não acho que seja por loucura como o Westbrook, acho que é precipitação, acho que é É de novo só, é novo. falta de experiência, falta de crescimento, tem 21 anos e toma decisões erradas e são muito altas essas decisões erradas, são erros caros normalmente. Então acho que são um bocadinho os jogadores que espalham um do outro, mas falavas da defesa
do Castle, outra coisa que fizeram no Brunson não foi só pô-lo a trabalhar na defesa, foi pô-lo a trabalhar no ataque. O Castle apanhou a 3/4 do corte o jogo praticamente todo. Portanto, quando os Knicks queriam começar a atacar, já tinham passado 7, 8 segundos do relógio. O Brunson precisava do primeiro bloqueio quase no meio campo para poder fugir. Depois o Brunson tem limitações a driblar com a mão direita, portanto é fácil tentar roubar-lhe ali a mão esquerda. E o Brunson é muito habilidoso a chegar aos seus spots, mas tem que ir à volta, entre aspas, e os Knicks estavam a começar a atacar com 15, 16 segundos no relógio por causa disso. Mas o que eu destaco da defesa do Brunson ontem foi o tempo que ele passou no Karl Anthony Towns, porque o segredo para os Knicks não terem jogado ontem é porque eles têm utilizado o Karl Anthony Towns como o hub ofensivo. Portanto, dava nas primeiras rondas com 6, 7 assistências, o jogo passa todo por ali, com o Bridges a cortar, o Anunoby no outro canto, o Brunson a relocalizar-se, ou então sem Brunson, entra o Shamet e é mais um movement shooter que eles têm. O segredo tem passado por isso. E nos primeiros 2 jogos houve muito Embiid em cima do Karl Anthony Towns, e o Anthony Towns estava a conseguir fazer drives com sucesso, a passar pelo Embiid, porque o Embiid, eu acho que estes 40 minutos está no limite do que o cardio dele aguenta, para ser sincero. Acho que ele está no limite, e isso tem-se visto a defender perímetro. Quando é ultrapassado em drives, o Anunoby já o comeu de cebolada para aí 2 ou 3 vezes, em que mete a bola no chão, vai-se embora e acaba a afundar. O Anunoby é o único gajo que está-se completamente a cagar se tem o Embanyama à frente ou não. É o único gajo que quando faz um drive não volta para trás, estás a ver? Vai subir, pá, se der dá, se não der não dá, mas vai subir, sim. Porque o cansaço do Embiid não se nota a proteger o cesto, nota-se aí no perímetro, o primeiro passo, aquele primeiro passo lateral para ganhar posição, recuperar quando é ultrapassado, aí é que close-outs a dar tudo, e o jogador de perímetro, se meter a bola no chão, não consegue a desaceleração que o Alvarado conseguiu fazer em relação a ele na meia distância, naquele cesto que ele meteu, aí é que se nota. Mas o Castle, o trabalho que ele faz no Karl Anthony Towns, a quantidade de vezes que lhe negou a bola, e os Knicks queriam que o jogo passasse pelo Karl Anthony Towns e ele não deu hipótese que isso acontecesse sequer, foi completamente inacreditável. Aliás, tenho aqui na série o Brunson defendido pelo Castle, foram 67 posses de bola defensivas dos Spurs. Nessas 67 posses de bola, o Brunson lançou 16 vezes. Portanto, das 67 só conseguiu lançar em 16. 5 em 16, portanto tem 14 pontos em 16 lançamentos contra o Castle, 4 assistências, 6 turnovers. O Castle defendeu o Towns em 30 posses de bola e mais de metade foram ontem. O Towns tem 13 pontos, 4 em 9 lançamentos. Portanto, das 30 posses de bola que ele defendeu, só conseguiu lançar 9 vezes. Portanto, no total, o Castle defendeu o Towns e o Brunson em 90 posses de bola, sofreu 27 pontos em 25 lançamentos. 4 assistências, 7 turnovers. Está a ser um monstro. É duro. Um monstro. Kawhi, vibes de Kawhi Leonard. Pá, sim. E depois já agora só falar do Alien, né? Porque de repente o gajo marca 30 pontos e parece normal. É verdade Tanto ele como o Brunson, 32 cada um, e nem se deram por eles. não se dá. O Embiid tem mais uma vez cestos, aqueles cestos que valem mais do que os pontos que contam, não é? Tem ali uns triplos, tem uns afundantes, acaba por falhar ali no fim, podia ter acabado logo com o jogo, que é essa jogada do acabar para o Shemet e depois falha mesmo debaixo do cesto, mas é um jogo ofensivo e defensivo mais no lado até vistoso, vamos dizer assim, naquele que impede que aconteça, e não tanto de grandes jogadas a toda a hora, né? O Castle foi mais preciso nessa altura, mas são 32 pontos, um puto com 20 anos ou 22 anos, finais da NBA, a levar porrada a toda a hora e a dar também, é importante dizer. Ontem... Deixamos a arbitragem para o fim. E são... Eu acho que o Embiid está a chegar a um momento em que, lá está, ao assumirmos todos que ele é o melhor jogador da NBA, o que é esperado dele e aquilo que ele também encontra nos jogos vai ser isto, né? É esperado que ele marque 30 e tal pontos por jogo, e é esperado que a defesa seja muito complicada para ele, e que ele leve muita porrada e que tenha de tomar decisões. E ontem foi também, não por acaso os Spurs acabam por ganhar, né? Mas se calhar foi a vez em que ele tomou melhores decisões, em que fez menos turnovers, é que é verdade, teve menos exuberante no segundo período, e isso também se notou depois no resultado final, mas no resto do jogo acaba por marcar muitos cestos importantes para a equipa e acaba por impedir
que muitas jogadas dos Knicks não acabem debaixo do cesto e que os jogadores voltem para trás. Sim, o Embiid vai ser uma presença interior e ele vai ter o triplo ainda por cima, mas vai ser uma presença interior do nível Shaq e Giannis, em que o que eu quero dizer com isto é que vai ser de tal forma imparável que quer ele queira, quer não, vai ser apitado de maneira diferente. Ele não vai ter as mesmas faltas que os outros têm, porque o Shaq não tinha. O Shaq ele sofria 25 faltas por jogo e eram-lhes marcadas 15 ou 16. Isso é uma coisa com a qual ele vai ter que aprender a viver. Isso mais para a frente, quando falamos da arbitragem. Sobre o resto do jogo, antes de irmos aí, epá, Josh Hart e Anunoby a manter os Knicks. Houve uma altura que eles estavam tipo 13 em 16. Eu, quando pus no grupo a meio do terceiro período, eles tinham 32 pontos em 13 lançamentos. O Que é Josh uma coisa... Hart, o Josh Hart é só. Eu sei que ele automotiva-se, não é? Uhum. Com algumas das coisas que faz. E Epá, diz, mas, yeah, mas há ali momentos, sei lá, aquela falta técnica que ele leva por causa daquele sururu com o Cornet, um bocado incompreensível. Tipo, ele marca um cesto e vai buscar a bola. Tipo, mas porquê a uhum. bola vai ser reposta pelos Spurs? Depois tenta dar um pontapé ao Cornet. Que atenção, eu não acho que o Cornet seja nenhum anjinho, não é isso, mas eu por acaso não sinto que ele tenha feito aquilo de propósito, que aquele encontrão tenha sido mesmo para o mandar para o chão e não sei o quê. Acho que Sim, era sim. só um gajo que ia repor a bola e de Uhum. repente aparece-lhe um gajo à frente que é mais pequeno do que ele e que levou com ele em cima. Mas ontem tivemos Josh Hart e Anunoby, tivemos um bocadinho de Jordan Clarkson também. Não sei Uhum. se, não sei se te apercebeste com cestos giros, tivemos menos Landry Shamet. Pá, e o Terrível. Brunson, Terrível. Foi e o o Brunson, foi outro aspecto importante do jogo, foram as 2 faltas cedo no Mikal Bridges, tirou ali um bocadinho yeah, a rotação habitual dos Knicks, houve alguma falta de ritmo, houve Shamet a mais. O Shamet ontem, eu não sei quantos minutos é que ele faz, não sei se dizia box score à frente, mas ele tem. acaba tipo menos 20 num jogo que acabou por 5 ou logo é que foi. O gajo faz 23 minutos, menos 20. Pois, foi Menos duro. 20. Mas até a O algo Mitchell Robinson, pá, que só jogou 7 minutos, acabou menos 13. E o sim. Mitchell Robinson costuma ser um gajo com um plus-minus Sim, positivo sim. nesta equipa dos Knicks. Ontem gostei do impacto do banco dos Knicks, só gostei do Alvarado, não sei o que é que a box score diz, acho que o Alvarado teve bem e é um ball handling que os Knicks precisam, porque eu acho que foi exposto quando há pressão no Brunson e quando o Cat está a ser bem defendido, o Mikal não queria, o Anunoby não queria, o Josh Hart muito menos, e isso é uma coisa que faz falta, não sei se não uma dose. A questão depois de haver mais um ball handler em campo é precisar provavelmente de Brunson e Alvarado e não saber se a equipa sobrevive bem assim. Sobre Alvarado o foco. mais 5 Diz. e Ah, Clarkson mais 8. 10 pois, pontos. pois o Alvarado 4 em mais 5. 7. Yeah. O Falaste dos 5 pontos do Kessel, já falámos do triplo, que foi uma granada autêntica, foi uma posse de bola horrível. Aliás, os Spurs nas posse de bola decisivas estão a atacar horrivelmente. Claramente o Wembanyama estava mais preocupado em queimar o cronómetro do que outra coisa qualquer, e depois a 2 segundos do fim, toma lá, olha, resolve Putz, tudo. safa aí, mano. Safa aí. Epá, e depois naquela reposição de bola, desculpem lá, o Kessel é um miúdo de 20 anos que tem limitações a atirar ao cesto. Ele de carreira deve andar nos 70% de lance livre. Eles repõem a bola vai parar às mãos do Fox, que já ganhou o Clutch Player of the Year, que lança nos 80, eu diria, e que tem muitos anos disto, e o Fox devolve a bola ao Castle, meu. Num passo arriscado que o Brunson até podia ter interceptado. Yeah. Puto, se tu és o Fox, pá, vai para o caralho, meu. Não, no Madison Square Garden, com 20 mil almas, a decidir se vais ficar 2-1 ou perder 3-0, devolves a bola, agarra-te a ela, sofre a falta e vai meter os lances livres, meu. Yeah. Eu acho que ele se acagaçou um bocado, né? O jogo também não lhe estava a correr bem. E o Fox fez 4 cestos, 2 na primeira parte e 2 na segunda parte, e os 2 da segunda foram essenciais, foram em Foram muito clutch time, importantes. um deles é o que mata o jogo. Epá, mas por amor de Deus, meu. Sim, mas há algumas decisões até estratégicas dos Spurs, às vezes são difíceis de perceber. Às vezes correm bem, não é? Guardar os descontos de tempo todos Uhum. para o fim. Às vezes há alturas em que tu sentes que podia-se pedir. Eu pelo menos sinto que se podia pedir algum tipo de desconto de Sim, tempo, que eles se podia. eles estão a ganhar por 5 com 40 e tal segundos para acabar com os 2 descontos de tempo. Tinham que ter Pá, pedido um e sim, desenhado só alguma coisa. para relaxar aí uma beca, relaxa o nervo, Yeah, estás a ver? yeah. Mas pronto, lá está, a inexperiência também se estende a quem tá no banco, não é? Também. E nesse aspecto. Mas só falar uma cena do Brunson. O Brunson ah, tem
13 turnovers e 3 assistências Uhum. nestes primeiros 3 jogos e 82 pontos em 81 lançamentos. Sim. 81 lançamentos, está a lançar 37%. E há bocado estavas a falar de uma cena engraçada que é, porque estavas a falar do Dylan Harper até neste contexto, que é a percepção que nós temos daquilo que ele joga e dos cestos que ele marca é superior àquilo que efetivamente ele faz em termos de eficácia, em termos de eficiência, pronto. E o Brunson é um caso claro disso, é um caso claro disso e constantemente nestes jogos, né, estar a lançar 37% não é particularmente brilhante, muito menos para um jogador que tem tanto tempo a bola na mão como ele, mas de facto têm sido muitos gestos importantes em muitas alturas importantes e ontem é verdade que ele marca triplos no fim, não é? Uhum. E marca triplos importantes na primeira parte para os Knicks passarem para a frente, mas depois faz 5 turnovers, e claramente, eu não sei se ele está ou não limitado fisicamente, não parece, pá, mas um gajo como ele, e com a estatura dele, eu acho que é quase milagroso a forma como ele se apresenta no final dos jogos, porque ele estar a ser defendido pelo, pelo Castle, não é? Um jogo com Uhum. aquela intensidade, um gajo que tem muitas vezes a bola não é, portanto vai-se cansar mais que os outros, conseguir ter o cardio, não é? E o discernimento para chegar ali e fazer o que ele faz no final do jogo, pá, óbvio que é importante, mas não deixa de ser, não acho que em termos de eficiência, não está a ser uma série ou não está a ser umas finais brilhantes para o Brunson. Não, longe disso. O Brunson nos 3 primeiros períodos dos jogos tem sido muito fraquinho. Aliás, eu estou aqui a ver. Quanto é que tu disseste que ele tinha? Pontos e 80 e lançamentos? 80 e 82 pontos em 81 lançamentos. portanto, ele nos quartos períodos tem 32 pontos em 26 lançamentos. Pois, é melhor. Portanto, tem 32 pontos em 26 lançamentos. Portanto, no resto dos jogos tem 50, no resto dos 3 períodos, nos primeiros 3 períodos dos 3 primeiros jogos tem 50 pontos em 55 lançamentos. É. Portanto, era o que eu estava a dizer, ele tem deixado é imbecil dizer, e especialmente antes deste jogo acontecer, se estivéssemos a fazer, e foi uma coisa que não fomos a tempo de fazer esta série, podemos fazer retroativamente, que era dar os pontinhos a quem se tinha portado melhor no jogo e depois no final chegávamos ao nosso Finals MVP, lembras-te que fizemos isso? Pois é, não fizemos. Não fizemos isso este ano. E a sensação que dava depois de veres o 2-0 é que o Cat era o MVP da série. E é sempre estúpido dizer que eu aqui estou com o Bill Simmons nisto. É preciso uma razão muito, 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 muito forte para o Finals MVP não ser o melhor jogador da equipa, porque ele é o scouting nas finais é de um nível absurdo. Portanto, a preocupação 1, 2 e 3 dos Spurs é limitar o Brunson, porque a partir daí tudo fica mais fácil. Ele estava a ter uma série muito difícil, mas nos quartos períodos fechou 2 jogos. E isso é suficiente para antes deste jogo ser considerado o Finals MVP, e nas casas de apostas ele ainda é o favorito para ser Finals MVP, mas a verdade é que tem feito uma série muito medíocre. Lá a entrada para o jogo de onde ele estava a lançar abaixo de 40%, abaixo de 30%, tem tantas assistências como turnovers. A equipa porta-se melhor com ele no banco, é óbvio que a equipa não é melhor sem ele, não é isso que estamos a dizer, mas em termos de resultado tem corrido melhor sem ele do que com ele, e é um jogador incrivelmente clutch, é um jogador que faz a equipa acreditar e o público dele Yeah, acreditar, e a chamada, como os putos dizem agora, a aura, não é? a aura, sim. A aura Sim. que não se O explica gajo nem tem lá se... um lançamento, pá, que é um cagalhão, não há outra maneira de dizer aquilo, mas Aquela só que é atira lá para cima. mas só é porque o gajo está a Sim, olhar, ou sim. seja, porque ele tem o sentido do cesto, não é? E É manda aquele lá para centro, cima, mas é uma é jogada em que ele aquele sofre falta e atira meio de lado meio de a lado, 180, sim, a 180 graus. yeah, Sim, mas acontece mais vezes, este tipo de lance acontece mais vezes ao Brunson, porque ele está sempre com o sentido no cesto, tem o centro de gravidade baixinho, tem um jogo de pés incrível, ele sabe onde é que vai sofrer o contacto e, sofrendo, como é que ainda pode atirar ao cesto. E a verdade é que não há mais ninguém nos Knicks que tenha a capacidade de carregar tanta água como ele carrega, mas está a ser uma série muito difícil, como foi como foi para o 2 vezes MVP na série anterior. yeah, Portanto, não há aqui surpresa, e como foi para o Anthony Edwards na série dos Timberwolves. yeah.
Só falar dos árbitros, porque O que é que estás a achar? ontem pá, acho que eles não sabem mais, honestamente. Acho que há ou seja, não consigo dizer isto de outra maneira, acho que têm prejudicado muitas vezes ambas as equipas de igual forma. Acho que nos jogos em San António, os Knicks acho que têm algumas razões de queixa, mas O ontem jogo, o jogo, o jogo 2 acho eu que há razões sinto de queixa dos Knicks. yeah, eu sinto que ontem foi um bocado repartido, acho que Uhum. houve e acho que os árbitros isto é uma coisa que acho que até é mais ou menos comum, nos jogos, mas eu acho que eles ontem deixaram fugir um bocadinho o controle do jogo. Aí não podes, né? Às tantas, o jogo estava a ser demasiado físico. Uhum. E quando o jogo é demasiado físico e tu não começas a apitar coisas, há coisas que tu deixas passar que não apitas e outras que apitas, e isso depois começa a criar tensão entre dos jogadores com a arbitragem, ou seja, Sim, começa a criar. os jogadores começam a medir até onde é que podem ir. Yeah, e isso Logo, é automático. marcaste ali, não marcaste aqui, marcaste aqui, não marcaste ali, pá, e depois começa pá, e depois há decisões um bocadinho inexplicáveis, não é? Tanto para um lado como para o outro, não é? Os challenges, não é? Estão a Uhum. ser quase todos ah, Concedidos. concedidos, não é? O que diz um bocado daquilo que tem sido, a arbitragem. Sim, Acho não, mesmo não há. que não tem Não, dignificado, não tem estado ao nível, não é não ter dignificado, isso estou a exagerar, não é? Não tem estado ao nível, estás a ver? Não tem estado ao nível. há decisões que não são fáceis, por exemplo, em direto, aquele triplo do Wembanyama parece que é cesto com falta e depois, de facto, o Mitchell Robinson é empurrado nas costas, o suficiente provavelmente para cair para cima do Embi, e aí, basicamente é a posse de bola mais importante do jogo, porque o jogo estava por 7, o Embi ia fazer um triplo com falta que ia marcar flagrante, portanto e o jogo ia ficar a 10 com lance livre, com bola para os Spurs, e em vez disso continuou a 7 e o Brunson marcou logo a seguir e portanto ficou um jogo que podia ter ficado a 11 e os Spurs com bola ficou a 5 e portanto ainda bem que o challenge aconteceu. Agora a possível flagrante do Embi, que neste momento há uma equipa de arbitragem, há uma equipa da Liga que revê o trabalho da equipa de arbitragem e que pode dar faltas flagrantes a posteriori, foi o que aconteceu ao Embi na cotovelada do Nasri, quer dizer, Nasri não me lembro se ele levou logo na hora, se não levou, se levou só a posteriori, mas pronto, podem dar faltas técnicas a flagrantes a posteriori, e neste momento não há confirmação ainda se vão dar ao Wembanyama ou não, e esta é a conversa do Sheck e do Giannis do Wembanyama, ele pode ter razão na maneira como se está a defender, e eu gosto que ele mostre este sangue na guerra e que não seja comido cebolada. Tipo ontem, o empurrão do Brunson, não há desculpa para empurrar o Brunson, é uma falta antidesportiva e se ele levar flagrante só, o Wembanyama só se pode queixar dele próprio. Eu confesso que em direto não vi também, só depois na repetição é que vi, e Então até é os comentadores, só se vê na repetição, sim. o Richard Mas é um Jefferson até bocado, disse, eu acho que é um bocado escandaloso, não se rever, não é? Não haver sei lá, o pá, Brunson se calhar não aí disse. queres mais uma paragem? Depois do jogo já ter passado, é que depois, passado Pois, 2 é minutos, é que verdade. estamos a ver isso. Mas é bom que se veja, quase todas as repetições que eu vi só se vê o momento do empurrão, mas se vires 5 segundos antes, o Brunson está de mão cheia, está com a jersey toda na mão do Wembanyama, na Yeah, mão dele, yeah, yeah, yeah. a agarrar na barriga. Não, Epá, e há e ali momentos, ouve lá, há ali alturas em que o Cat e o Embi, o Cat e o Keldon Johnson, tipo, aquilo já não é basquete, mano, aquilo já é outra coisa, estás a ver? Já é outra o, coisa, já estás a jogar outra coisa, já não estás a jogar o, basquete, estás a ver? o challenge que o Embi pede e que ganha, que está a disputar um ressalto com o Karl Anthony Towns e a falta sobre ele, o braço esquerdo do Embi, o que não está a ir ao ressalto, está a ser completamente agarrado e trancado, tipo o UFC, que já tinha sido a falta que o fez saltar a tampa com o Nazarite. Portanto, o Embi vai ter isto a Yeah, carreira toda. Eu espero que isto nunca se lesione. Uma vez um lance entre o Kevin Love e o Olini, que houve uma hiperextensão do cotovelo por causa de um lance assim, de estarem com os braços enganchados. Espero que isto nunca aconteça ao Embi. Ele está ferve com pouco, isso parece-me comprovado. Acho que a NBA tem que ter cuidado ao não punir o Embi, porque parece que estão propositadamente a proteger um tipo que está disparado para ser o melhor jogador do mundo e a cara da NBA. Portanto, se não querem que uma narrativa cheia vezes 1000 aconteça ao Wembanyama e aos Spurs, tem que ter cuidado, porque o Embi não pode fazer tudo e, portanto, estes lances dele têm que ser apitados na hora e tem que ser logo multado quando não aparece para falar na conferência de imprensa quando perde também, essas coisas todas. Acho que yeah, isso aí não pode haver contemplações.
acho que tem que se andar e não pode parecer que há aqui um favorecimento ou um tipo Mas de. ontem, por exemplo, o Kessel, levou muita porrada no E ataque. deu, o Deu Kessel. e levou. Mas há uma jogada, por exemplo, há uma jogada que ele marca um cesto, acho que é no fim da primeira parte. É que ele leva Sim, com 2 gajos em cima e é inexplicável como é que não se as marca falta, estás a ver? É as entra inexplicável. as entradas do Kessel para o cesto têm quase sempre 2 faltas, quase Yeah. sempre. Há uma Porque jogada do porque Brunson. ele atira-se tipo bola de bowling, ele é até ao fim e bate em Há quem uma bater. jogada do Brunson, isto só para dizer, quando eu digo que acho que não sabem mais, é mesmo neste sentido. Há uma jogada do Brunson na segunda parte que ele entra para o sexto, mesmo no início da segunda parte, entra para o sexto e faz ali um move de ombro e desvia-se de 2 gajos e acaba, desculpa, e acaba lá de baixo. Ele leva uma chapada na cara, tu vês na repetição, tu na repetição vês que há um gajo que dá-lhe uma chapada na cara, pá, e atenção, isto não é, ou seja, não é suposto, estás a ver isso acontecer. Ontem o Anunoby parece uma falta pequena, né? Mas o Anunoby está a lançar e o Kessel mete-lhe a mão no tronco, né? E aquilo, quando saltas, aquilo Claro. desconjunta-te. Da mesma maneira que uma mão na cara, mesmo que seja ao de leve, quando tu estás a olhar para o cesto, aquilo desconjunta. Portanto, são coisas que tu não podes deixar passar, estás a ver? E eu acho que os árbitros não estão a conseguir controlar o jogo. E acho que ah, os Knicks ontem estavam a pressionar muito a arbitragem e com razão, porque o que tinha acontecido no jogo 2 também não foi muito bom, portanto vão pressionar. E neste jogo a seguir, no jogo de agora de quarta para quinta, podem crer que não vai Não, estar a ferver para todos, não vai estar a ferver só para os jogadores, não vai o estar a Mike ferver o só para Mike os o jogadores. Mike Brown foi dar o recado, portanto eu, se fosse os Spurs, estaria preparado para um apito nada simpático no jogo Yeah, 4. yeah, Sobre as flagrantes do Wemby, dizer que 4 flagrantes 1 dão um jogo de suspensão nos playoffs. O famoso pontapé nos tintins do Draymond Green, que não jogou o sim. jogo 6 das finais. O Wemby está com 2 e este lance está a ser revisto. O Mark Stein disse que ainda não há confirmação se vai ouvir ou não. Mas Se houver, faz sentido que seja. se houver, será a terceira. Ele fica a um jogo de poder ser. Eu estava aqui a ver o feed do Mark Stein para ver se temos novidades. Yeah. Ainda não temos. Último lance, o que é que achaste daquela passa do Castle ao Brunson no box-out? Achei bem, mas por acaso no fim gostei mais Porque dos essa dois também, abafos seguidos, dos dois essa, ta- abafos seguidos. porque essa também revoltou os Knicks, porque Sim. O Brunson caiu desamparado, o pai do Brunson faz logo um escândalo do Epá, caraças. está bem, meu, mas isso também, lá está, eu acho que eles estavam muito, foi como quando foi a cena do Josh Hart na primeira parte, estava tudo, é logo tudo levantado e não sei o quê. Pá, calma, estás a ver? Isso também Eu, não eu de- aconteceu, não aconteceu a San sim. António, estás a ver? Não, Eu não, acho mas que depois a malta, sim, malta que esteja a torcer pelos Knicks não percebe como é que aquilo não é flagrante, porque o Kessel atropela o Brunson efetivamente. Eu acho que quem já jogou basquete sabe que o Brunson sabe perfeitamente o que é que estava a fazer, porque aquilo é um lançamento, e num lançamento aquilo que tu fazes é meter as costas no teu adversário e ganhar o ressalto. O Brunson não quis fazer nada disso, o Brunson quis impedir que o yeah, Kessel conseguisse disputar o ressalto eu ofensivo, acho, e o Kessel yeah. viu de frente e disse: "Ah é? Então pronto, vamos lá." Eu nem tenho a certeza, e eu nem tenho a certeza que tenha sido uma coisa. Ou seja, vou-te dar massa, estás a ver? Acho que Não é um foi, mix entre vou-te dar massa e vou tentar disputar a bola, estás a ver? não, o Kessel estava no lado fraco, portanto, vou ao ressalto ofensivo, e o Brunson, em vez de virar as costas ao lance e meter Ficou as de costas, frente. ficou de frente para o impedir de chegar lá. E o Kessel disse: "Eu não me vou desviar um milímetro daquilo que eu estou a fazer, porque aquilo que estás a fazer não é basquetebol." Yeah. É que nem sequer, às vezes há aqueles bloqueios que o Nemias faz, né? Tipo, bloqueias de frente, né? Uhum. Sim, Metes os não. braços à frente. O gajo não, o gajo estava a fazer aquilo mesmo para levar com ele em cima. Não, isso não achei. Isso achei que não era falta flagrante. Isso não Uhum. achei. Até achei ali um bocadinho, o contacto estava ali a ser um bocadinho promovido mais até pelo defensor do que pelo atacante. Óbvio que depois o gajo atropela e não sei o que, isso depois também não é basquete, né? mas, Uhum. mas há ali 20% da culpa Sim. do, é do Brunson. É do Brunson. Eu acho que a falta é ofensiva, porque é um atropelamento, mas a falta acontece por iniciativa do Brunson, portanto ele Sim, não se tem sim, que sim, queixar, sim, 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 porque sim. o Kessel estava a tentar jogar basquete, o Brunson não. Sim, sim. Olha, e jogo 4. Eu sou honesto, eu quero que isto vá a 7 jogos, portanto eu quero que os Spurs ganhem. Eu Eu também quero que quero os que lá Spurs seja. ganhem, porque eu quero que isto vá a 7 jogos. E acho que se os Knicks ganharem, fica muito difícil para os Spurs virar de 3-1 para 4-3. Pronto.
Portanto, se for Sim. 2-2, yeah. 2-2 é recomeçar de novo. Agora vamos ver aqui a melhor de 3 quem é que ganha isto. Mas não sei se não Acho que sei. neste jogo 4 é que vamos ter. Este é capaz de ser daqueles que quem ganhar este ganha o título. Ganha o título, né? É muito Quem é que tem difícil. unha para tocar a guitarra, né? Porque se os Knicks veem este 2-0 a começar a desaparecer e já temos Aí, artigos do Spike Lee a dizer que esperou 1000 anos por este momento e que os Knicks vão ser campeões e o Mayer está a organizar celebrações pá, se isto fica 2 igual, sem vantagem caseira, isto fica com muito pouco lugar. o, Acho que neste jogo vamos ter o público completamente louco, irado da cabeça. Acho que os Spurs não vão ter um apito nada simpático. o, o nosso historiador Bill Simmons estava a dizer no podcast dele que os Spurs são a segunda equipa mais nova de sempre a ir às finais da NBA, Uhum. e a equipa mais nova ganhou as finais, são uma equipa dos Os Blazers, Blazers acho que o Bill do, Walton, do famoso livro, do Breaks of the Game, melhor livro de basquetebol de todos os tempos. e essa equipa esteve a perder 2-0 as finais. Não sei se foi em casa, por acaso, do Não foi, Spurs, não foi. deve ter sido. Uma equipa, Deve uma ter, equipa nunca, uma equipa nunca ganhou uma série quando abriu a final a perder os 2 jogos em casa. sim, portanto, Nunca. seria uma estreia. Aconteceu 2 vezes só. E perderam as 2. Nesta altura, se tivesse de ter o teu prognóstico, qual é que seria para a série final? Não sei. Eu acho que Knicks em 6 seria o teu prognóstico nesta altura? não. Não? Spurs em 7. Spurs em 7. Spurs em 7, a sério? Acho que sim. Acho que sim. Acho que Esse foi o o que eu, jogo. foi o que eu tinha dito, mas eu não sei, não consigo Eu dar tinha, eu, certeza. tinha, eu tinha Spurs em 6, isso já não acredito. Não acredito que ganhem 4 seguidos, 3 deles no Madison Square Garden, apesar de um já estar feito. Acho que no jogo 2 e no jogo 3, apesar de poderem ter caído para qualquer lado, acho que os Spurs foram melhores durante mais tempo e as limitações que estão a provocar aos Knicks são mais reais do que as inversas. Acho que os Spurs, com o passar da série, podem ter mais soluções para os problemas que têm encontrado. Acho que o jogo de ontem é bastante mentiroso por causa da capacidade de tiro do Josh Hart e do Anunoby. Acho que o jogo podia ter sido uma coisa de 20 pontos, por conta os Knicks não jogaram rata. Yeah. Bom, vamos avançar. Vamos às odds que não mentem, porque este podcast, como sabe, é teu apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Como é que estão as odds? As odds não acordam contigo, puto. As odds da Claro. Betano está Knicks 1,57 para ser campeão, Spurs 2,60, ainda assim baixaram da última vez. E para o jogo 4, Knicks Spurs, Knicks 1,65, Spurs 1,93, portanto Knicks só ligeiramente favoritos. Já sabem, então, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Da bancada, o Manuel no Patreon diz assim: boas malta. No último episódio falavam da química dos Knicks jogarem todos juntos na universidade. Lembro-me bem do meio campo do Porto do Mourinho a jogar o Euro 2004, Costinha, Maniche e Deco. Para o João, os coteiros são putos vestidos de idiotas, liderados por um idiota vestido a puto. Abraço a todos. Sim, porque aparentemente eu achei que eu não sabia que isto era um grande segredo, eu ter sido escoteiro. O Eu sabia. Ricardo, tu sabias ou não? Já tinhas falado, Sabias, não sim, sei se já foi no tinha episódio falado. só comigo, mas sim, já tinhas falado Já nisso. tinha falado disto, pronto, foi uma revelação. Só para dizer que esse Euro 2004, para quem não se lembra, não sei se o Manuel, que idade é que ele tinha, mas o primeiro jogo não foi com este meio campo. Quero só recordar. Não sei se lembras Porque o Scolar era um jarreta teimoso da pior espécie. o Scolari que ia jogar só com os seus, jogou o Rui Costa, que atenção, eu gostava do Rui Costa, mas o Rui Costa, eu não quero estar a ser injusto, mas o Rui Costa não jogava na seleção o que jogava nos clubes, era um dos problemas. Jogava. Mais ou menos, Jogava. Fogacho, não era com a mesma constância, meu. Não era, Não sei se concordo. não era. Mas nesta altura o Deco, pronto, era se calhar o melhor médio do mundo, um dos melhores médios do mundo. Sim, Tinha de jogar a titular. Não podia. há um argumento para o Deco dever ter sido bola de ouro nesse ano. Yeah. E não foi só o... Não jogou o Ricardo Carvalho, também lembro-me disso. O Ricardo Carvalho Exato. só jogou no segundo jogo. Exatamente. Foi Ricardo Carvalho e Jorge Costa. Ricardo Carvalho e Jorge Andrade, acho eu, se não me engano. Não foi? No primeiro Jogou jogo o Paulo foi Ferreira e depois passou a jogar o Miguel também.
No primeiro jogo foi Fernando Couto, Fernando Couto com quem? com o Jorge Andrade. Depois é Com que o entrou o Jorge Ricardo Andrade. Carvalho. Depois foi Ricardo Carvalho e Jorge Andrade. E Sim. jogou Paulo Ferreira e depois passou a jogar Miguel, não foi? Se não O me Paulo engano. Ferreira só jogou os 2 jogos com a Grécia. Jogou o primeiro e o último. Pois, pois. E E à esquerda era o e Nuno Valente. e começámos logo, foi uma história que lhe correu bem por causa das fezadas do Ricardo, mas começou logo com o Bahia em casa. Pois foi, pois foi. Para quem não se lembra, não sei que idade é que tem o Manel, mas muita malta não se lembrará disto, o Scolari chega campeão do mundo em 2002 pelo Brasil, 2 anos antes. Nós Yeah. contratámos o selecionador campeão do mundo, que já tinha armado a birra do Romário. Em 2002 tinha sido o Romário ficar em casa. Não levou o Romário e em 2004 não levou o Vítor Bahia, que era, sei lá, é um dos melhores guarda-redes portugueses sempre, se não for o melhor. Certamente não é o melhor. Eu pessoalmente nem sou fã do Bahia, mas era o guarda-redes português campeão europeu que jogava com os outros todos sem ser Sim, campeões sim, europeus. sim. Era certamente melhor do que um dos três. Sim, acabou por ir o Ricardo, que atenção, dá um dos momentos mais épicos da história da seleção portuguesa, que é aquele penalti defendido sem luvas e depois ele marca o penalti decisivo. Atenção, eu acho que já falei disto aqui, para um gajo do Montijo, o Ricardo é do Montijo, não é? Uhum, Isto era uma cena, meu. Isto era uma claro. cena. Eu acho que já contei isto. O irmão do Ricardo andava na escola ao mesmo tempo que eu. Os pais dele viviam ao pé de mim, estás a ver? Nós íamos ver o jogo para um café ali ao pé e quando esse jogo foi, eu lembro-me de haver um helicóptero a sobrevoar a Praça da República do Montijo, não é? Porque tipo, como é que está? Como é que está? Vacas gordas, né? Como é que está? Como é que está? Como é que está a cidade de Montijo, do seu filho pródigo, não é? Lembro-me disso, pá, isso foi dos jogos que eu sofri mais na história e esse jogo o Rui Costa marca um grande gol, é verdade. Não quero estar a dizer, não vou ser Kim injusto com ele. Kim do Braga e José Moreira do Benfica. José Moreira, é verdade, é Foi verdade. o ano em que ganhou a titularidade a Carlos Bóssia. Sim, e também acho que na frente, porque nós o primeiro jogo perdemos 2-1 com a Grécia, né? Mas quem Uhum. marca o gol de Portugal é o Ronaldo, que entra Exatamente, na Ronaldo segunda suplente parte, também. e o Ronaldo foi suplente, mas depois passou a jogar a titular. Portanto, passou a ser Simão. o Simão saiu, não foi? Passou Uhum. a jogar Figo, Ronaldo e Pauleta. Exatamente. É isso, não é? Uhum. Bom, Memory Lane, puto, tramada. Qual é Boa que é a Memory pergunta do Lane. Manel? Não era Havia alguma pergunta, no puto, início? não era pergunta, Ok. era só isto. Era só isto. Desculpa lá a derivação. Antes de irmos embora, só duas notas. Quinn Snyder, extensão de contrato por parte dos Ox, portanto, estão ali no nosso puto Quinn. Sim, o Quinn Snyder não sei muito bem o que pensar porque grandes fases regulares, né, em Utah e depois nos playoffs deixava um bocadinho a desejar. Senti que até tinha ali a cadeira a aquecer, mas a troca do Trae Young foi tipo o balão de oxigênio. Eles agora têm a 8ª escolha do draft, portanto certamente gostaram do que viram na segunda metade da época. Portou-se bem o suficiente contra os Knicks, estão na final e tiveram a perder 2-1 contra os Hawks. Aliás, antes, há 24 horas a única derrota dos Knicks nos playoffs todos tinha sido contra os Hawks 2 vezes, e por isso ali, lá está, eu para trocar de treinador, ele ou é ativamente mau e é preciso trocar, e há casos assim, Doc Rivers, por exemplo, nos últimos lugares, e há outros. O Willie Green nos Pelicans estava a ser muito mau, por exemplo. O antecessor do Ime Udoka, o Paul Silas, estava a ser terrível, não é Paul Silas, é o filho, como é que é? Stephen Silas, não é? Estava a ser terrível nos Rockets, era claramente preciso de uma troca, mas eu acho que para trocar precisas de um motivo muito bom, e os Hawks acharam que continuidade era o melhor. Força aí. Yeah. E na Liga Portuguesa, que passa na DAZN, na DAZN, subscreva o DAZN, plug na DAZN, mas o Porto empatou com o Benfica. Subscrevam só se utilizarem o nosso código. Sim, não vão agora a babuis subscrever no outro lado qualquer. Subscrevam Tem com o nosso. desconto, não é? Não tem. Tem desconto moral, tu vão por nós. Tem desconto moral, sim. Mas o Porto empatou que foi ganhar à Luz, não é? Portanto, tudo em aberto. O Porto foi ganhar à Luz. Eu estava aqui a deitar a Amélia, portanto não consegui ver o jogo, mas o Benfica deu um cabaz de 30 e tal, teve a dar um cabaz de 30 e tal pontos, depois o jogo acabou por 16 ou por 17 no jogo 1, que teve o Nemias e o Mazula nas bancadas. Falaste isso com o Ricardo. Neste jogo 2,
O Porto teve a ganhar por 14 na primeira parte, depois o Benfica consegue empatar a um intervalo com um triplo do meio campo do Gino Crandall. Depois o Benfica no quarto período teve a ganhar por 11, portanto 25 pontos de reviravolta. O Porto empatou, o jogo vai a prolongamento e o Benfica parece que vai fechar o jogo e o Porto acaba o jogo com um parcial de 7-0. 41 pontos do senhor Cornelius Nilsson. Hudson. Hudson, desculpa. Yeah. Pronto, podem acompanhar isso e outras coisas na DAZN, já sabem que podem subscrever. Nós por aqui estamos arrumados. Benfica para aí tetracampeão? Pentacampeão? O Benfica, pá, já foi, ganhou muitos campeonatos seguidos. Estou aqui à procura. Não sei de cor, mas epá, são muitos. Campeões nacionais. O Benfica é tetracampeão Tetracampeão. em título e por isso perdeu o quarto jogo. Tinha perdido a Taça Hugo dos Santos para o Sporting e tinha perdido na fase regular. Este ano, civil, em 2026, tinha perdido na fase regular uma vez para o Porto, uma vez para o Sporting e tinha perdido a Taça Hugo dos Santos contra o Sporting, que estava perfeito nos playoffs e agora perdeu um jogo em casa. Isto é a melhor de 5, não é a melhor de 7, portanto agora são 2 vezes no Norte e pentacampeonato em risco para o Benfica, como a valer uma vaga para a Basketball Champions League. É. Bom, estamos arrumados. Tu agora só nos vemos depois das férias, né? Em princípio. Agora só nos vemos depois das férias. Se no Então, último fim de semana de junho estiveres pelos Algarves, bebericamos uma bolha. Pá, talvez não esteja porque o último fim de semana de junho normalmente é sinónimo de São Pedro e São Pedro é sinónimo de festas do Montijo. Ui, Portanto, então terei de comparecer. Haverá sempre alguma coisa para fazer. pois Portanto, São Pedro é 27, não é? 29 de 29. junho. 29 é segunda, portanto é nesse fim de semana, no 27 e 28, não é? É. Então não estará. Já Então não tenho estará. jantar, dia 26, já tenho coisas, já tenho coisas. Tá bem. Por isso, Então, pá, boas férias, puto. Boas férias. E a malta que deseja boas férias ao Lucas também, já agora. E já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube, subscreverem a DAZN e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/. A bola não mente sem til, não é? Porque não há til nos URLs. Desta vez não te vou interromper. e a pergunta se me ias deixar acabar dessa vez. E vou deixar que tu te despeças convenientemente. Então, olha, João, obrigado por seres quem és. Eu não começo assim normalmente, já estou destreinado, estás a ver? Um grande abraço, obrigado por seres quem és e aquilo que tu és pá, és um tipo. De férias para a semana. És um tipo que não só está a instalar cortinados em casa às 10 da noite de uma terça-feira, Não como sou eu também, que estou a instalá-los, né? Como deves imaginar. como também és um tipo que agora vê basquetebol norte-americano ao vivo e em direto. É verdade. Estou-me a tornar esse gajo. Malta, obrigado e até à próxima.